Uma das coisas que nós falamos muito, a confiança é tudo. Você precisa sempre cuidar e zelar da confiança. Se você fala algo com o seu marido, ou se você fala algo com a sua esposa, você precisa cumprir. Não engana, não engane, não esconda, não omita. Não faça do seu jeito ou da sua maneira. Vocês são um só. Não dá para eu falar o que eu vou fazer na mão esquerda sem a mão direita, ela também está conectada nesse mesmo propósito. Não dá para você somente, quando você come, alimentar somente um lado do corpo. Ambos precisam estar sendo alimentados pela palavra, pela mensagem. E independentemente do que o outro vai fazer, faça você, porque não é por ele, é por Cristo. Sejam muito bem-vindos ao 5º encontro de casais. E eu peço que você esteja com o coração aberto. Entenda que Jesus tem que ser o convidado especial, o centro de tudo, uma visão cristocêntrica. E para isso, nós precisamos tirar o olhar do cônjuge e focar em Cristo. Porque a única maneira de funcionar as coisas é quando botamos Cristo no meio. E uma das coisas que eu vou estimular bastante nesse encontro de casais, até o limite, né? É a intimidade. A intimidade na oração, a intimidade na troca de olhares, a intimidade em pegar na mão do seu casal, ou melhor, do seu cônjuge. Então é algo que a gente vai trabalhar bastante. Eu quero que você comece a trabalhar isso comigo, realizando a primeira oração, orando juntos, de mãos dadas, um de frente para o outro. Meu Deus, nós agradecemos, meu Deus, por esse primeiro encontro de casais que nós estamos realizando, eu e a Jéssica, e o 5º encontro de casais, meu Deus, no Ministério Mudança de Vida. Nós agradecemos o Senhor. Pedimos, meu Deus, que o Senhor venha perdoar. Perdoa as nossas falhas, pecados, erros, o que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado a Tua presença de nós. Nos perdoe, Senhor. Meu Deus, nós não somos nada. E se há alguma união, meu Deus, se há um casamento aqui é porque o Senhor juntou, é o Senhor permitiu, é o Senhor que sustentará, é o Senhor, meu Pai, que crescerá, é o Senhor que limpará, é o Senhor que vai restaurar, meu Deus. E eu peço, meu Deus, que o Senhor restaure, tome o controle deste trabalho e que egos, vaidades, pensamentos, sentimentos fiquem, meu Deus, do lado de fora da igreja, porque hoje é um dia, meu Deus, de restauração, hoje é um dia de limpar o jardim, meu Deus. Eu abençoo, meu Deus, a minha cônjuge, a minha esposa, e faço o mesmo você nesse momento. Eu consagro a vida dela, eu declaro inteligência, sabedoria, unção, poder. Meu Deus, eu abençoo tudo aquilo que ela botar as mãos e aonde ela pisar os pés, que ela cresça e avance a cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, neste momento, junta com todas as mulheres, meu Deus, nós abençoamos o nosso marido. Senhor, eu peço a Tua bênção, o Teu poder sobre a vida do meu marido, que o Senhor venha usá-lo, meu Deus, com poder, com unção, que a graça e o favor do Senhor repouse todos os dias sobre ele. Eu declaro que ele é poderoso nessa terra. Eu declaro que aonde ele tocar, aonde ele pisar, a bênção do Senhor estará lá. Senhor, conduza este trabalho, nos conduza, Senhor, que lares, que famílias venham ser, que haja restauração nesta tarde, restauração no matrimônio, restauração no relacionamento, restauração na intimidade, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém. amém. Sejam bem-vindos os que chegaram agora, bastante gente chegando agora, sentando. Esse 5º encontro dos casais. E nós temos algumas metas para cumprir durante esse encontro. E uma delas que eu estipulei, e eu acredito que você vai aceitar esse desafio, porque a gente tem valentes e fortes e corajosas aqui, correto? Cadê as mulheres? Sério? Aê, isso aí, Muito mulher. bom, muito bom. Cadê os homens? Muito bom, muito bom. Ajudou. Muito bom. Cadê as mulheres? Olha. Cadê os homens? Ah, Aí. Calma, gente, agora sem justo, é o virar uma... me ajuda aí. Não é para a hora de dividir, quem grita É mais, unir. é a hora de unir. E durante esse encontro, uma das metas que nós iremos realizar, 7 períodos, que nós ficaremos 30 segundos olhando para o nosso amado ou amada. E coisas que nós perdemos durante a vida, durante o casamento. Muitos não se olham mais, e quando é aquele olharzinho rápido de 5 segundos, né? Ou aquele olhar quando você está nervoso, eu não acredito que você fez isso. De novo, panqueca, frango. E a mulher olha, qual é o problema? Mas não é esse olhar, tem que ser aquele olhar daquele romance, aquele olhar romântico. Então, vamos dar início já ficando nos nossos 30 segundos já, olhando e voltando a nos apaixonar, porque os olhos são a janela da alma. Então, você vai olhar para sua esposa, para o seu marido, Os solteiros. e vai ficar... Cadê o pessoal que está marcando? Cadê os 30 segundos? Tem gente que está marcando, já começou a contar os 30 antes de olhar. Não conta. É só olhar sem falar nada, gente. É só admirar. Admire o presente que Deus te deu. Seremos um, e eu sei que não é passageiro meu amor. O levarei aonde for, esperarei e viveremos juntos. Eu sei, passageiro. Eu sei que não é passageiro, meu amor. O levarei aonde for, esperarei e viveremos juntos. Seremos um. Eu acho que já passou, né, gente? Mas a gente tá... Eu acho que já passou. Obrigado. Passageiro, não. Eu te amo. Eu te amo. Onde for. Começa a tremer muito, Deus gente. Tem coisa errada. já vai ter Tem alguma coisa errada aqui. O ar-condicionado tem alguma coisa aqui. Vamos sentar um pouquinho, pessoal. Vamos sentar um pouquinho. Isso é muito importante Muito. para um casamento, em um Muito relacionamento. importante. Olhar um para o outro, né? E isso se perdeu, né? O processo se perdeu no meio do caminho de olhar, de admirar. É como o Fer falou. O que fica aquele olhar do homem bravo, da mulher irritada, e esse parar. Você viu? É pouco tempo. Né? E é de Parou graça, ali, gente. E é de graça. Tem muita gente que fala, não, eu vou lá, mas eu tenho que pagar, não, tem que aquilo. Não, aqui é de graça, você É faz de qualquer graça. hora. 50 vezes ao dia você pode fazer. Parar e admirar. É muito interessante. Essa palavra limpe o seu jardim. Se eu perguntar aqui, todo mundo, né, todos vocês aí se lembram, né? Como vocês se conheceram? Vocês se lembram como vocês se conheceram? E é incrível, né, quando você conhece o amor da sua vida. Tudo é flores, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Quando a pessoa chega, é aquela alegria, é aquela felicidade, é aquele amor.
é aquele desejo de estar perto, de viver juntos, de casar, ter uma família. E quando nós conseguimos isso, quando realizamos este sonho, o encanto se perde. Mas para Deus e em Deus, nós podemos viver muito além de sentimentos, do que todo esse sentimento. Mas nós podemos viver uma grande restauração. Eu sei que tem casais aqui, se você está aqui hoje, é porque você busca acertar, você está buscando alinhar, porque você quer o seu casamento restaurado. Você quer ter um casamento abençoado. E para começarmos, algo muito importante. Abra o seu coração para aprender, para ouvir, para desaprender e reaprender aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E quando nós falamos de limpar o jardim, nós falamos de um reset. Sim, Né? Um reset. E como a gente reseta, gente? É quando a gente faz isso aqui, ó. Não é beber água não, tá? É esvaziar, gente. O problema é que muitos casais ainda permanecem assim, ó. Cheio de mágoas, cheio de rancor, cheio de raiva. A falta do perdão destrói, consome os casamentos. E aquela necessidade de querer estar certo sempre. É a pior coisa para um casamento, né? É você querer sempre estar certo, porque você nunca vai estar certo. Mas se nós decidirmos fazer o processo da humildade e não mais querer que ela entenda a minha verdade, e nem ela coloque a verdade dela dentro de mim, mas nós foquemos juntos na verdade de Cristo, tudo se resolve. Então, quando nós colocamos Cristo no centro, nós vivemos uma vida cristocêntrica. Eu vou decidir baseado nos princípios e valores do reino. Nós estabelecemos uma visão e nós decidimos. Nós queremos os nossos filhos assim, nós queremos o nosso casamento assim, nós queremos nossa vida financeira assim, nós queremos o nosso emocional, a nossa intimidade, a nossa casa. Então, quando nós estabelecemos uma visão para o nosso casamento, as coisas parou de ter o conflito, porque todos estão alinhados a uma só palavra. Não existe mais duas verdades, não existe mais duas acusações, dois julgamentos, existe somente uma medida, a medida de Cristo. Uma verdade, a verdade de Cristo. Uma vida, a verdade de Cristo. Só existe um caminho, uma verdade, uma vida. Só existe uma fonte. Quando nós decidimos funcionar, entender, eu não tenho a opção de, se não dá certo, eu vou procurar outra coisa. Isso não existe. Você vê que desde o início, no Jardim do Éden, Deus estabeleceu o que é simples. Ele já criou tudo. O homem foi criado primeiro, a mulher foi criada como auxiliadora, em segundo, através do homem. E o homem tem a sua função, a mulher tem a sua função. Mas ambos estão no mesmo propósito. Mas se não haver um reset, um limpar o terreno, como ainda nós falamos recentemente em Isaías 54, limpe o terreno para que as estacas, as tendas, as cordas, a nossa família possa crescer. Você precisa limpar o terreno. Tem muitas coisas que precisam ser tiradas. Tem muitas coisas que precisam ser arrancadas. E a primeira coisa que precisa ser arrancado de um relacionamento repita comigo, orgulho. Orgulho. O orgulho destrói. Não há como funcionar nada na vida com orgulho. Porque Deus ele já estabeleceu, e ele não falou para a financeira, conjugal, sentimental, na saúde. Não, ele falou, o orgulhoso será humilhado. E qualquer área que haver um orgulhoso, Deus vai humilhar esta área. E o orgulhoso é aquela necessidade da pessoa impor, não se submete, não é flexível, não é humilde o processo do casamento. Tanto que a Bíblia diz isso em Mateus, que o processo, você quer crescer, você não é obrigado a casar. Mas se você quer crescer, case-se.
Porque o casamento é um processo de humildade. É um processo de humildade, sim. É importante que limpar esse jardim, eliminar o orgulho e também as mágoas e as lembranças ruins. Porque eu acho que o que acontece nos casamentos é que as pessoas elas carregam as mágoas. Ah, porque há 10 anos atrás você me magoou, você fez isso, você fez aquilo. Um casamento não dá certo dessa maneira. Você já conheceu alguém, ou talvez você, esse alguém, que qualquer briguinha, mas lembra quando você fez aquilo? Já ficou lá, já aconteceu lá 10 anos atrás, e a pessoa está ali lembrando e jogando na cara. Isso é uma atitude orgulhosa. Fazendo um parênteses no que você está falando, amor, eu teve uma vez que eu fiz um atendimento e essa mulher, essa pessoa, ela estava passando por várias situações e ela disse, eu falei, mas por que você não perdoa o seu marido? Não, porque há 19 anos atrás ele falou palavras muito fortes para mim, na tal dia, e foi muito agressivo, tal. E depois daquele dia eu não consigo perdoar. Eu falei, o que você fez dali, há 19 anos? Quantos erros você cometeu? E quem está perdendo com tudo isso? O problema é que as pessoas esquecem que aquilo que é mais precioso é o tempo. E às vezes a gente vive 10, 15, 20 anos cheio de mágoas, eu não consigo perdoar, eu não consigo esquecer, eu não consigo apagar as palavras que foram faladas aquele dia. E não esquece, não olha o contexto, não olha a criação, não olha a situação. Somente pega as palavras e coloca num pedestal. E ali eu não vou descer e ela vai ter que pagar por tudo. Ou ele vai ter que pagar. Não, a vingança não acabou. Né? E eu vou até a mulher contar. Às vezes é vingativa, a mulher né? Ela é uma bênção. A mulher às vezes é complicada. Mas olha, eu vou contar uma experiência. Ela não esquece, Vou gente. contar uma experiência sobre o orgulho, né? Eu tive uma atitude orgulhosa e Deus, ele foi muito amoroso e ele me corrigiu de imediato, né? Até contei isso na live dessa semana na rádio, que nós tivemos uma discussão, um desentendimento. Um queria algo, outro queria outro. E aí, ele foi muito humilde. Ele pediu desculpa, ele falou assim, olha, eu não vou... Né? Foi muito bonito, assim, e ali eu passei a admirar o Fer ainda mais, aquela atitude dele. Ele falou assim, olha, eu estou vindo te pedir perdão porque eu não quero que o Senhor não ouça as minhas orações. Eu quero que Deus ouça as minhas orações. E trave a igreja. E eu não quero travar a igreja. Eu vou fazer um ao vivo aqui, gente. Eu falei, vai fazer o Rio. a situação aconteceu, ela estava em pé na frente da cama, Ai, Jesus. ela estava deitada ali na cama, e aí aconteceu a situação, eu falei, não acredito nisso, eu fiz desse jeito. Aí eu falei, então tá bom. Ele foi embora. Eu saí pela porta, aí eu fiz desse jeito. Ele voltou. Não deu 20 segundos. Falei assim, eu peço perdão, eu não vou travar as minhas orações e vou travar a vida da igreja. Porque eu sei que a unção vem da cabeça. Então, independente de quem está certo ou errado, eu peço perdão e encerro aqui agora toda a situação. E adivinha o que eu fiz? Aí eu caí da cama e acordei, brincadeira. Adivinha o que eu fiz? Eu peguei a coberta, cobri a cabeça e falei, não vou ouvir ele, não quero, desculpa. Mas foi pra já. Ensinamentos da pastora Ana Paula, das Fortes e Corajosas. Olha, isso foi muito real. Depois eu contei pra Bissa, a Bissa só sentada com o óculos dela falou assim, perfeito, que aconteça mais vezes isso. Eu revoltadinha, orgulhosa, cochilei, de repente. Eu não sei, foi o próprio Espírito Santo, um vento, e o meu coração foi, sabe, tomado por um pavor. Imediatamente, não foi? Ele trouxe um monte de codornizes. Por favor, acorda, desculpa, me perdoa. É verdade. O que eu fiz não foi certo. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Então, ele teve uma atitude humilde. Em vez de eu ter ali naquele momento, eu deveria ter me quebrantado. Não, isso aí, amor, tá certo, me desculpa também. Não, eu quis esticar aquilo ainda mais um pouco.
E a mulher tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós gostamos de esticar um assunto, né? O homem ele quer encerrar ali, mas a mulher quer esticar aquele assunto. Ela quer que ele venha sofrer um pouco mais, né? Que venha se humilhe um pouco mais. E isso não é correto, não é certo, não pode acontecer. Vamos fazer uma atitude de humildade. Quem reconhece que já fez isso? A mulher. A mulher reconhece que fez isso. Eu sei. Tem homem também que já fez isso, gente? Pode levantar a mão. Já teve homem Gente também. do céu, tem mais homem que mulher. Amém, amém. Então você entende o que eu estou falando. O problema é que a Bíblia não diz, a mulher não é ouvida as orações, é só a gente. A gente os homens. se brigar, ou seja, se maltratar, a nossa oração não passa do teto. Sim. Então isso é muito grave. A Bíblia diz, aqui em Mateus 19, um dia os fariseus vieram provocá-lo, é permitido um homem divorciar-se da esposa por qualquer razão? Ele respondeu, vocês não leram que o Criador, no plano original, fez o homem e a mulher um para o outro, macho e fêmea? Por causa disso, o homem deixa pai e mãe e une-se à sua esposa, tornando-se uma carne com ela. Não são mais dois, mas apenas um. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter ousadia de profaná-la, separando-os. Eles retrucaram, se é assim, por que Moisés ordenou que o marido mandasse sua mulher embora, dando-lhe uma certidão de divórcio? Jesus disse, Moisés deixou o divórcio apenas como concessão por causa do coração, repita comigo, duro. Duro. Uma concessão para aqueles que não se submetem ao casamento. Mas vai ter consequências para aqueles que se divorciarem. Mas isso é um assunto que eu vou falar daqui a pouco. Mas não era parte do plano original de Deus. Estou apresentando o plano original. Não, o plano original não é fazer o que nós estamos vendo por aí. Casem-se, divorciam, faz o que quer, do jeito que quer, no seu tempo, na sua hora, do seu jeito, da sua maneira. E tem aquela visão hollywoodiana que você precisa viver pelo que você sente. O que é importante é você sentir. Um cristão que é cristão, ele não vai perguntar o que você está sentindo. Presta atenção, pessoal. Isso aqui você já pode escrever, anotar nas tábuas da tua parede, né, da sua casa. Um cristão, ele não vai perguntar o que você está sentindo. Um cristão vai perguntar o que está escrito. Isso resume tudo. O que é casamento sempre será dessa maneira. Não é o que você está sentindo, mas o que está escrito. Assim, se alguém se divorciar de uma esposa fiel e se casar com outra, a responsabilidade do adultério recairá sobre ele. A única exceção é o caso quando uma das partes comete imoralidade sexual. Vamos repetir juntos. A única exceção é o caso quando uma das partes comete imoralidade sexual. Os discípulos de Jesus fizeram objeção. Se essas são as condições do casamento, estamos sem saída. Por que se casar? Fala, é complicado, não é, gente? Se até os discípulos viram que o negócio ficou difícil, para se livrar de uma pessoa difícil, que não tem a mesma visão, Jesus é a única opção, é só quando alguma das partes comete adultério. Jesus respondeu, ninguém é maduro o suficiente para viver a vida de casado. É preciso ter certa aptidão e graça. Quem está pedindo todo dia aptidão e graça, gente? Deus derrame e multiplique aptidão e graça sobre nós. Amém. Aptidão e graça, aptidão e graça.
Casamento não é para qualquer um. Alguns, desde que nasceram, nunca pensaram em casamento. Outros nunca propõem nem aceitam. Outros ainda decidem não se casar por causa do reino. Mas se você é capaz, repita comigo, se você é capaz, de crescer até a grandeza, do casamento, faça. O casamento, quando você recebe a aptidão e graça, e você trabalha no seu coração com um coração humilde, que eu vou me flexibilizar, vou me moldar, eu não vou decidir sempre estar certo, eu vou decidir cumprir a palavra de Deus. É um processo de crescimento. Você começa a crescer, cresce espiritualmente, cresce financeiramente, cresce emocionalmente. E uma das coisas que a bispa ela falava para mim recentemente, que se nós focamos, inclusive eu falei na semana passada ainda sobre isso, a instituição mais importante, a mais antiga do mundo é a do casamento. Então aquilo que mais o diabo quer destruir é o casamento. Sim. Porque um casamento sólido, firme, é filhos fortes, firmes, convictos. E ainda ela usou uma expressão, a bispa. Ela disse, por que não, dentre estes casais, algum dos seus filhos podem ser o próximo presidente do Brasil? O presidente da nossa nação. Mas só vai conseguir se houver uma unificação, um alinhamento de propósito. Não dá para cada um fazer do seu jeito, fugir da palavra, tentar criar um Deus próprio e não se submeter ao que a palavra está dizendo. Você vai o quê? Vai estar entregando guerras para a sua próxima geração. Porque as guerras que você não vence, seus filhos vão ter que guerrear. Então hoje eu vejo jovens, nós como líderes dos jovens, nós sabemos que muitas guerras, por não ter sido vencida no casamento, com os cônjuges, os filhos estão tendo que guerrear. Guerras da mentira, guerras da imoralidade e diversas outras guerras. O casamento é tratado como arte de Deus. Uma união orgânica, uma união viva e uma união natural. Ou seja, o divórcio veio como uma concessão aos corações duros. Mas Jesus mandou olhar para o início, como tudo foi criado por Deus. Jesus ele deixou bem claro que estava mantendo o plano original. A vida com Jesus nos transforma em novas criaturas. Recebemos corações novos e capazes de amar e perdoar. Então, um casamento sem o Espírito Santo é impossível funcionar. Porque, olhando de fora, como nós vemos, muitos casais famosos na mídia, jogadores de futebol, atores de Hollywood, influencers, parece que é o melhor casamento do mundo. E quando estoura, você vê tanta podridão, tanta mentira, pessoas amarguradas que manteram uma mentira por muito tempo somente por causa da imagem, por causa de propostas, por causa de coisas miseráveis, sempre mantendo aquela imagem para conseguir dinheiro, conseguir ibope, conseguir mídia, conseguir contratos, ao invés de trabalhar de dentro para fora. Nós falamos recentemente ainda sobre Marcos 2, sobre o paralítico. Infelizmente, muitas pessoas elas estão mais observando. Por que não fala, pegue a sua maca, levante-se, pegue a sua maca e ande, ao invés de falar, os seus pecados estão perdoados? Jesus ele sempre trabalha de dentro para fora. Jesus ele vai mostrar que o pecado aqui gera paralisia conjugal. Amém. Então, muitos casamentos estão na maca, problemas seríssimos,
Porque não colocou Cristo no centro. Decidiu fazer do seu jeito. Decidiu realmente somente repetir histórias de pai e mãe que já não deram certo. Decidiram repetir histórias de avós que já não deram certo. E não estão prontos para renunciar às suas verdades, aprender, desaprender e reaprender. Isso é um processo diário. É um processo diário. E é por isso que ainda nós vemos muito as frases, né? O mundo fala sobre isso, os opostos se atraem. Deus, ele pega uma pessoa totalmente oposta a você para trabalhar aquilo que você não trabalhou. Aquilo que não seria possível você trabalhar com pessoas iguais. Então, isso não é uma coincidência, você ter uma pessoa diferente de você. Deus, ele une pessoas diferentes para lapidar áreas que não foram lapidadas, para ajustar áreas que não foram ajustadas. Tanto que em Isaías diz: você não pode, se você se encontrar na escuridão, não acenda as suas próprias tochas. Não crie as suas próprias fogueiras. É Cristo. E aquele, coloca esse versículo para mim. E se você criar as suas próprias tochas e acender as suas próprias fogueiras, você viverá atormentado. É esta a recompensa. Deus, ele fala ainda, esta é a sua recompensa, dormir, viver atormentado. Tem pessoas que querem resolver os problemas de maneira errada. Como? Como eu vi ainda recentemente, infelizmente ouço muito. Porque minha esposa não quis, né, ter uma intimidade comigo, então ela me obrigou a ir para a pornografia. Isso não existe. Ninguém pode fazer o outro ir para o inferno. A Bíblia fala sobre o controle, sobre o domínio próprio. E um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, é o autocontrole. Então a Bíblia nos ensina, ainda faz esse paralelo. Se você consegue dominar a si mesmo, é melhor do que você dominar uma cidade. Mas agora todos vocês acendem um fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas. Vão, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Veja, o que receberam da minha mão, vocês se deitarão atormentados. Isaías 50. Você que quer resolver o seu problema e acender, ou melhor, suprir as suas necessidades. E esse é o problema que muitos casamentos dão errados. Sim. Porque querem suprir as suas necessidades. É por isso que Esaú perdeu sua primogenitura. Porque tinha uma necessidade. Uma necessidade. É o estômago, é as decisões que são tomadas no estômago. Você não tem que suprir uma necessidade. Você tem que cumprir o propósito. Você precisa de se permitir que Cristo controle as suas vontades, os seus desejos. Então, a mulher, por falta de sabedoria, não comunica, não fala, não ajusta, e muitas vezes fica semanas e meses sem ter contato com o marido. Não digo sobre a questão do marido agora, estou falando agora sobre a esposa, porque o marido também tem o seu erro, muito mais grave ainda. Mas a mulher sábia, ela constrói e ela edifica. Então é muito mais fácil você sentar e acertar coisas do que você fazer o marido ficar semanas e até mesmo meses. E se este marido não é edificado por Cristo, ele está sendo edificado por outra coisa. Então tem coisas que nós podemos ter mais sabedoria e acertar esses pontos. Porque eu estou vendo maridos se afundando na pornografia, na mentira, no engano. Não tem intimidade mais. Não vê mais como uma adoração. É uma intimidade, é o corpo. Tanto que a Bíblia, né, a palavra de Deus fala sobre isso aqui, ó, no livro de 1 Coríntios 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá a ambos. Não parece sem sentido quando você para pensar?
Se o estômago é feito para o alimento e o alimento é feito para o estômago, então qual o problema disso? O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Porque Deus está falando de coisas grandes. Deus está querendo dizer que tem pessoas que estão perdendo tudo na sua vida por causa de comida, por causa de moralidade. Porque se você for guiado por Cristo, o dia que faltar comida, a comida não vai te conduzir. O dia que faltar ter sexo, uma relação, né, com o seu casamento, com a sua esposa, essa vontade não vai te fazer ir para o inferno. Porque a sua vida, as suas vontades, as suas necessidades, os seus princípios, os seus valores está ligado a Cristo. Não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e eu unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Repita comigo, de modo nenhum. De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Repita comigo, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente pega contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Repita comigo, meu corpo é santuário do Espírito Santo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Não é meu corpo, minhas regras. Não. Aqui o Senhor está dizendo, foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Não, você é de Cristo. Então, se tem alguém que é o seu, você é propriedade de Cristo, você não pode fazer o que você quer. Você faz aquilo que o dono manda você fazer. Se Deus falou que funciona assim, se Deus falou que você precisa cuidar assim, você precisa fazer a sua parte. E a Bíblia diz, e no 20 completa, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Ainda na versão mensagem diz, só porque algo é correto diante da lei, não significa que seja espiritualmente apropriado. Não é porque se algo é correto, não é porque é certo. Não é porque é permitido você fazer muitas coisas, não é porque é permitido você divorciar, é permitido tantas coisas, que é correto, que é apropriado. Se eu saísse por aí fazendo tudo o que eu tenho direito de fazer, seria um escravo dos meus caprichos. Repita comigo. Se eu saísse por aí fazendo tudo. Fala para essa pessoa, tudo que eu tenho direito de fazer, ser um escravo dos meus caprichos. Escravos dos meus caprichos. Você tem que criar intimidade, gente. A gente está conectado, eu e ela aqui. É um só corpo, um só espírito aqui. A gente tá. Então, você conhece o velho ditado, primeiro você come para viver, depois você vive para comer. Pois bem, pode ser de verdade que o corpo seja apenas temporário, mas não é desculpa para entupi-lo de comida ou entregar-se ao sexo. Eu acho engraçado que tem pessoas que já falaram isso para mim. Eu falei, criatura, por que você não vai para a academia? Você está com 100 e poucas, não sei quantos quilos. Eu vou receber um corpo glorioso. Olha só. Então não tem que me cuidar agora, eu já vou receber um corpo glorioso.
Então esse não é o momento de pensar nisso e vamos focar no que é importante. Não, você não adianta, gente. Não adianta falar. Vamos dar um exemplo muito bom. Com todo amor do mundo. A pessoa ela vai, às vezes, deixa assim, compra o carro, compra o carro bonitinho, organizadinho, mas não faz manutenção. Bate dali, enferruja dali, quebra o vidro, o pneu fica na lona, no alumínio, queima farol, bate o carro, estaciona errado, o pombo faz cocô no capô, e você vai destruindo o carro e depois coloca propriedade de Deus. Ou coloca, Deus é fiel. Não, peraí, gente. Ou presente de Deus. Ou presente de Deus. Não é presente de Deus. Você precisa cuidar daquilo que Deus te deu. Então aqui está dizendo, mas não há desculpa para entupi-lo de comida ou entregar-se ao sexo, uma vez que o Senhor nos honra com o corpo, honraremos também a Ele com o nosso corpo. Deus honrou o corpo do Senhor, levantando-o do túmulo. Ele usará o mesmo poder para ressuscitá-lo até lá. Lembrem-se que o nosso corpo foi criado com a mesma dignidade do corpo do Senhor. Vocês não levariam o corpo do Senhor a um prostíbulo, levariam? Espero que não. Sexo é mais do que pele sobre pele. É tanto um mistério espiritual quanto um ato físico. Como está nas Escrituras, os dois se tornam um. Então, este é o momento mais físico, real, que o corpo do homem e da mulher se torna um só. E como no momento que um só, os dois corpos se unem e se torna um só, estes corpos estão voltados à imoralidade, a macular os leitos, como nós já pegamos vários testemunhos de casais que, enquanto têm os seus momentos, colocavam em vídeos imorais, usavam objetos imorais. E se é um ato de adoração, porque a Bíblia diz, sejam comais ou bebais, façam tudo para a glória de Deus, se é um ato de adoração, se é um ato que o homem e a mulher literalmente estão estão num só corpo, estão ligados, tornando uma só carne, é no momento que mais existe atitudes erradas, procedimentos errados, máculas, aquela coisa, né, que eu já ouvi muitos falarem, né, entre quatro paredes tudo pode. Quem já ouviu essa expressão, gente? E a gente sabe que isso não é certo. A gente sabe que Deus está dizendo isso. Já que queremos nos tornar espiritualmente com um, já que queremos nos tornar espiritualmente um com o Senhor, não devemos buscar o tipo, repita comigo, o tipo de sexo que foge do compromisso e da intimidade. Ficando mais solitários ainda, o tipo de sexo que nunca se torna um, porque não é uma adoração. É aquela coisa que um não está servindo o outro. E muitas vezes um está servindo a si mesmo. E este ato é o ato do servir. Exatamente, que é a parte que eu vou entrar. Porque Jesus, ele nos ensinou que maior é aquele que serve. E o ato de servir é fundamental num casamento. Na vida, na nossa família, com os nossos filhos. Por que servir? Porque quando você serve, você tira o olhar de si mesmo e coloca o olhar no outro. Que é o que diz aqui quando o Senhor ensinou. Lucas 22, 27. Pois quem é maior? Quem é maior, Senhor? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Na mensagem diz, quem você prefere ser?
o que come o jantar ou o que serve? Vocês preferem comer e ser servidos? Mas eu assumi, Cristo assumiu, eu assumi entre vocês o lugar do que serve. Nós, cristãos, somos o povo da toalha na cintura. Somos o povo que serve. E falando dentro desse gancho que o Fer falou sobre a vida íntima, sexual, as pessoas elas confundem, né? Quando perguntam assim, mas como que está a sua vida íntima, né? Tá ótimo, tá indo bem. Nós conhecemos casais que têm uma vida íntima sexual ativa, porém a intimidade desse se olhar, do respeito, da admiração, da amizade, não existe. E o que nós estamos falando aqui que é um complemento, tudo tem que estar unificado, tudo tem que andar junto. Então, é a admiração, é o respeito, é a amizade, é o servir. Eu levei um tempo para entender essa questão do servir no casamento. Por quê? Porque muitos de nós, né, todos nós, cada um aqui, veio de um lar, de uma família, onde você aprendeu um padrão. Tem aqui homens que vieram de um lar onde o pai era agressivo com a mãe, onde o pai traía a mãe, onde o pai tinha algum tipo de vício. Tem algumas mulheres que vieram de um lar onde a mãe era desequilibrada, onde a mãe era agressiva, onde a mãe era orgulhosa, usava palavras pesadas. Então, nós fomos formados de um jeito, não fomos? Foi colocado em cada um de nós um padrão, um padrão, e esse não é o padrão. Temos que pegar o padrão da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso padrão. Então, é interessante pegar na escolinha teve uns 2 anos atrás, só para que você entenda o quanto é importante esse trabalho dos casais. Porque enquanto vocês estão aqui, enquanto nós estamos aqui, estamos aqui aprendendo sobre casamento, quem está ganhando com isso aqui são as nossas crianças, são os nossos filhos. Uma vez na escolinha, uma menininha, ela começou a bater nos meninos. E aí a tia perguntou para ela assim, mas você não pode agir assim, por que você está fazendo isso? É porque o meu pai bate na cara da minha mãe. E ela não falou aquilo como algo assim, que não pode. Ela falou aquilo como uma convicção. Então, ela estava convencida de que aquela é a atitude certa. Então, todos nós tivemos um padrão. Só que esse padrão, ele precisa ser alterado para a palavra de Deus. E dentro do servir, né, é o que nós precisamos aprender. Eu sirvo o meu marido, não é o meu marido que tem que me servir. Quando você entende isso, tudo muda. Quando você entende, não, eu não vou fazer, eu vou fazer porque Deus, ele me orienta a fazer, porque é o certo. E tem muitas mulheres, falando um pouco com as mulheres agora, vou falar assim, de vez em quando, mas a mulher, algumas, não vou dizer todas, acabam servindo nessa determinada área para conseguir algo em troca. Quando você serve para ter algo em troca, isso não é servir. Isso é um outro nome, mas não é servir. Quem serve não busca nada em troca. Consegue entender? Quem serve não busca nada em troca. Simplesmente serve. Foi o que Jesus estava ensinando aqui. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente
Quem nenhum escravo é maior do que o seu senhor, mas também nenhum mensageiro é maior do que aquele que os enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Ou seja, não sejam egoístas, nem tentem ficar impressionando ninguém. Sejam humildes e considerem os outros. Essa é bonita. Considerem os outros mais importantes que vocês. Ele é mais importante. Isso é verdade? É verdade. Ele é importante, muito importante. Considere o outro mais importante. Eu levei um tempo para entender sobre isso. Nós tivemos, claro, não existe casamento perfeito que nem os de Hollywood, né? Que não tem problema nenhum. Casamento tem seus desafios, mas casamento é fé, como ele leu lá. É fé. E eu levei esse tempo, eu sempre queria algo do Fer, o Fer nunca dava aquilo que eu queria. Um tempo, eu achava lindo, né? Eu adoro filmes românticos, e eu aprendi que eu gosto, mas na prática não é nada disso. E aí, o que acabou acontecendo? Eu ficava vendo assistindo esse tipo de categorias de filme, e o que acontece? Eu ia em busca disso dentro da minha casa. E você vai encontrar isso? Você não vai encontrar isso. Você Claro não vai que vai. encontrar. Mas Não, claro calma que aí, eu vou vai. chegar no ponto. Não estou entendendo o que está Você acontecendo não vai aqui, né? encontrar aquele homem que te fala assim todas as vezes, toda hora que você quer. Você não vai encontrar aquele homem que nunca te diz não. Você vai encontrar um homem que está ali, que quer alinhar e fazer o que tem que ser feito junto com você. Então, eu ficava assistindo esses filmes e eu queria viver isso dentro de casa. A linguagem de amor do Fer não é... Eu queria ouvir dele. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E um dia, a bispa me chamou e falou, vem aqui, senta aqui. Eu vou te dar consciência e mostrar o quanto que você está muito enganada. Você está dizendo para mim que o Fer não te ama, e eu vou te mostrar que ele te ama, mas a linguagem de amor que ele comunica não é a mesma que outros homens comunicam. Então, eu queria que ele falasse, eu queria ouvir, eu te amo, eu queria que ele ficasse agarrado, beijando. E, na verdade, qual era a linguagem dele? Ele gosta de chamar para sair. Um exemplo, vou abastecer o carro. Vamos comigo abastecer o carro? Vamos comigo ali pegar um negócio? O que você quer comer? O que você escolhe hoje? E eu acreditava que isso não era só chatice dele, querendo que eu vou no posto de gasolina. E a bispa me mostrou que não, minha filha, você está sendo tola, não, olha, presta atenção. Ele está dizendo sem dizer que você é importante, que a sua presença é importante para ele. E ele quer que você vá junto com ele. Então, tem homens que que não vai dizer, querida, meu amor, minha princesa, vamos abastecer o carro comigo porque eu quero a sua presença? Não, inclusive ontem nós brincamos sobre isso. Ele falou, eu estava na sala, ele falou assim, Jéssica, vamos lá na escola buscar os meninos, porque tem uma regra, eu levo, ele busca. Eu falei assim, Fer, eu não vou porque eu estou fazendo a palavra. Aí ele voltou, vamos lá comigo. Eu falei assim, Fer, eu não vou porque eu estou fazendo a palavra. Aí ele foi, e aí o carro estava trancado. Aí ele falou assim, cadê a chave do carro? Me traz a chave do carro. Aí eu falei assim, eu só vou te levar a chave do carro se você disser, eu quero a sua companhia, eu quero ficar perto de você. Fiquei brigando com ele. Aí eu fui a pé. Não foi a pé, não, eu fui de carro. E ali eu na hora, calma, vou regular aqui. Não, Fer, vamos, eu vou com você. Eu vou buscar as crianças junto com você. Então são coisas que parecem ser bobas, mas vai fazer muita diferença no seu casamento. E outra coisa, eu vivia comparando o meu casamento com o casamento do outro. Quem já fez isso?
Não precisa levantar a mão, guarda aí. Eu vivia comparando o meu casamento com o do outro. Gente, não faça isso. Não faça isso. Cada casal tem uma personalidade, tem uma maneira de lidar. Né? Eu até falei, eu acho muito bonito, a pastora Ana Paula e o bispo Diego, nossa, teve uma live que eles fizeram de músicas antigas, de músicas de louvor, né? Da época que eles casaram. E eu falei, nossa, mas eles são muito românticos. Cada casal se comunica de uma maneira. E você jamais pode comparar o seu casamento com o outro. Jamais você pode olhar para o marido do outro e falar, nossa, eu queria que meu marido fosse assim. Ou olhar para a mulher do outro, nossa, eu queria que a minha mulher fosse desse jeito. E o que você está fazendo para que ele se torne essa pessoa? E o que você está fazendo para que essa mulher se torne essa pessoa? Então, é onde entra o servir. Eu não vou mudar o meu marido, eu vou mudar. Eu vou mudar, eu vou fazer aquilo que eu sei que tem que ser feito. A Bíblia, ela fala da mulher sábia e da mulher tola, não fala? A mulher sábia constrói, mas a tola, ou seja, a tola também constrói, porque ela destrói. Então, a tola, ela até constrói, até um certo tempo, até um murinho ela vai construir, mas ela destrói. E se você não entende essa palavra de eu vou servir, eu vou fazer o que tem que ser feito, você não rompe. E quando a bispa falou, abriu a minha mente, eu falei, nossa, realmente eu estou sendo muito tola. É verdade. Aí olha só, eu olho para ela e falo assim, é verdade, a senhora tem razão. Eu não tinha pensado desse jeito. Ou seja, muda a sua maneira de pensar. O que o seu marido está fazendo, comunicando, que é uma atitude de amor, só que você não está vendo? Porque amor não é sentimento, é o quê? É atitude. E tem homens que eles não vão dizer, eu te amo, meu amor, toda hora do dia. Eles vão se comunicar de uma maneira, com uma gentileza, sendo educado. E ali você tem que entender, não, peraí, ele me ama, eu sou importante, vamos alinhar o nosso casamento, vamos fazer como o Senhor está falando, alinhar este casamento pela fé. E é até interessante que nós estávamos conversando até com ela agora na mesa sobre isso, que o casamento é fé, tem que ter fé, para fazer funcionar, para fazer dar certo. No grego, servir é servo. Ser o cabeça significa ser o principal servo. E a mulher é a serva edificadora do seu lar. Servir para todos agora. Servir é o nosso chamado. Se você entende sobre isso, se hoje se você sair deste trabalho hoje, eu decido servir, independente do que eu estou vendo, vivendo, sentindo, eu vou servir o meu marido, eu vou servir a minha esposa. Depois você vai testemunhar a mudança que o seu lar acaba sofrendo e todos dentro dessa casa acabam ganhando. Não é? Coisa linda. Sim, senhora. Efésios 5 diz, não busquem alegria. É interessante que a gente podia parar por aqui, né? Não busquem alegria. Mas quando nós pegamos o ano de 2025, é baseado num vinho novo. Correto, pessoal? Sim. Então, existia um vinho, existia um casamento, existia uma união. Mas aquela alegria, ela acabou. Mas Jesus estava na festa, e quando ele está na festa, sempre, o final será melhor do que o início. Então você pode não ter escolhido como você casou com seu marido, com a sua esposa, e todo o contexto da situação. Mas você pode escolher qual será o final desta união, deste matrimônio.
A Bíblia diz em Efésios 5, não busquem alegria, se embriagando com vinho. Isso acaba em libertinagem e imoralidade. Libertinagem e imoralidade. Uma das coisas que nós, quando pegamos o significado de libertinagem, é um estilo de vida marcado pela ausência de restrições morais e sociais, especialmente no que se diz respeito aos prazeres sexuais e à liberdade individual. Em resumo, libertinagem pode ter diferentes significados, desde simples devassidão até uma filosofia de liberdade individual, passando por uma conotação de irresponsabilidade e falta de limites. Irresponsabilidade e falta de limites. Uma das coisas que nós vemos pessoas perdendo o limite é quando perde o propósito e entra, ao invés do cristianismo, está vivendo um hedonismo. E uma das coisas que o hedonismo nos diz é a visão do mundo, que à primeira vista, o hedonismo na sua essência, prioriza a busca pelo prazer como bem supremo e o principal motivador da ação humana. Então muitas pessoas estão se embriagando, não é bebendo, mas se embriagando com vinho. Eu posso colocar vários exemplos aqui. Pessoas que estão no melhor momento, pessoas que estão vivendo o melhor momento financeiro também. E aí você pode pegar e colocar o seu contexto. Qual é o melhor momento da sua vida que você está se embriagando e perdendo o limite e perdendo a responsabilidade, o equilíbrio e o domínio? Aqui a Bíblia diz, ao contrário, se embriagando com vinho, isso acaba em libertinagem, ou seja, entra numa irresponsabilidade e acaba destruindo aquilo que já você possui. Então, se você não pegar aquilo que Deus nos liberou para esse ano e não entender que nós viveremos o melhor casamento, nós beberemos do melhor vinho, se Jesus estiver na festa, somente se Jesus estiver na festa, porque às vezes você pega vinho por vinho, você precisa identificar da onde vem o vinho e qual é a qualidade do vinho e qual o tempo que demora também para esse vinho se tornar o melhor vinho. Porque o Senhor está falando de uma abreviação de tempo e uma restituição de tempo. E às vezes a gente viveu anos, 10, 15, 20 anos, estamos hoje, eu e a Jéssica, há 14 anos casados, e hoje, eu posso te garantir, é o melhor momento da nossa vida. O melhor momento do nosso casamento. O melhor momento como marido e mulher, como amigos. Essa amizade, essa conversa. O tempo dos maiores desafios, mas o tempo de mais admiração. Mais eu estou admirando ela. Sim. Mais eu estou respeitando ela. Como mãe, como esposa, mulher de Deus, profissional, como essa ajudadora, essa auxiliadora. Então hoje eu consigo identificar que Deus, Ele pegou os últimos anos da minha vida, Ele abreviou neste ano, esses últimos anos, né? Vamos colocar assim, nesses últimos anos, eu estou no pico do meu casamento de alegria, pico de amor, pico de satisfação. Eu estou, como a Bíblia diz, e eu vou ler daqui a pouquinho para você, bebendo da minha cisterna, bebendo da minha fonte, a fonte que Deus me deu. Então a Bíblia, ela nos deixa claro isso. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus, à vontade, cantem hinos, não músicas de boteco, cantem músicas que brotam do coração para Cristo, cantem louvores para tudo, por tudo, pois de qualquer situação pode surgir um tema para uma canção a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito um pelos outros.
Repita comigo: Deus nos preenche. Deus nos preenche. E nós encontramos alegria no espírito. O vazio que muitos tentam preencher na esposa não será preenchido. Não adianta, uma pessoa vazia se junta com outra pessoa vazia, vai encontrar uns 2 lugares mais vazios ainda. E muitas vezes, pela falta de Cristo no casamento, muitas pessoas acreditam que o problema vai ser quando você conquistar uma casa, ou quando fizer uma viagem, ou quando ter um filho. Mas a questão é que, se nós não mudarmos o nosso coração e permitir que Cristo esteja no centro das nossas vontades, do nosso coração, os ventres não são abertos. E eu posso dizer vários tipos de ventre. Ventre financeiro, ventre na família, no profissional, ventres matrimoniais, ventres, né, do crescimento abundante, né, desde a parte psicológica, intelectual, tudo provém do coração. Então, nosso coração precisa estar alinhado com a palavra. Nós temos que colocar a nossa mente uma mentalidade de Cristo, Cristo no centro, decidindo tudo. Então, não cobre que alguém dê algo que somente Deus pode dar a você. O homem é a semente e a mulher é o solo. Um depende do outro. Mas se ambos não estiverem preenchidos com Deus, sempre estarão fora do propósito. Exatamente. Sempre estarão procurando propostas, ideias, uma visão equivocada do que Deus tem com você, com o que Deus tem com a sua família, com o que Deus tem no seu ministério. A prova da nossa fé são as nossas obras. A prova do nosso amor são as nossas ações de amor. Nem sempre os sentimentos estão lá, mas propositalmente fazemos o que é certo diante de Deus. Faça o que sabe ser o certo. Repita comigo. Faça o que sabe ser o certo. E os sentimentos virão. O segredo é estar cheio de Deus. A chave é ser preenchido pelo Espírito. Sirva ao outro por temor ao Senhor, o seu cônjuge. Em primeiro lugar, é filho de Deus. Deus, que é o pai do seu cônjuge, seja o marido ou esposa, está no seu quarto. Não fale mal do seu cônjuge. Não falo. Você é o guardião do coração do seu cônjuge. Ou seja, uma das coisas que nós falamos muito, a confiança é tudo. Você precisa sempre cuidar e zelar da confiança. Se você fala algo com o seu marido, ou se você fala algo com a sua esposa, você precisa cumprir. Não engane, não esconda, não omita. Não faça do seu jeito ou da sua maneira. Vocês são um só. Não dá para eu falar o que eu vou fazer na mão esquerda sem a mão direita. Ela também está conectada nesse mesmo propósito. Não dá para você somente, quando você come, alimentar somente um lado do corpo. Ambos precisam estar sendo alimentados pela palavra, pela mensagem. E independentemente do que o outro vai fazer, faça você, porque não é por ele, é por Cristo. Não é por ele, é por Cristo. Não é com ele, é com Cristo. Você faz tudo por Cristo. E por causa de Cristo, você submete a um casamento. Você permite e aguarda o tempo certo e confia no que diz em Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para tudo. Então existe um tempo certo que vai acontecer as mudanças. Eu não posso abreviar, eu não posso atrasar. Eu preciso estar confiando 100% em Deus. E quando eu coloco a minha confiança no Senhor, Deus está trabalhando. Quantas vezes nós vemos mulheres vindo aqui na igreja, buscando pelo seu marido, e inicialmente as portas do marido são fechadas. Por quê? Porque o marido
por N situações, ele não se submete à esposa, até mesmo a esposa não é um bom exemplo dentro de casa, mas aí começa esse processo da mudança e o marido começa a ver que a esposa está tendo resultados, está tendo vitória, e ela começa a constranger o marido. E o marido não tem para onde correr, mas muitos continuam na mesma situação, parados no mesmo lugar, fazendo do seu jeito. Mas o que acontece? O marido que está vendo a esposa crescendo, avançando, uma mulher equilibrada, mulher cheia de Deus, uma mulher que ficou até mais bonita, porque as mulheres ficam muito mais bonitas com o Senhor. O que isso gera? Se o marido ele não começa a trabalhar o seu orgulho e arrancar isso da sua vida, você vai se distanciar, você vai estar se afastando da sua esposa e você vai estar criando mais resultados negativos para você mesmo. Porque se você não estiver acompanhando a sua esposa vai crescer e você vai ficar. E a frustração e os arrependimentos é as piores coisas que tem. Você não tem resultado, você parou no tempo e você perdeu o propósito. Você precisa estar conectado. Se submeta. Ouça o que a esposa está falando. E é a mesma coisa, vice-versa, o marido ouvindo a esposa, se está baseado na palavra, vai funcionar. Vai dar certo. A grande maioria dos casais que ficaram ricos, prósperos, são casais unidos, que colocaram o Senhor em primeiro lugar. Homens e mulheres que decidiram, eu vou me afastar de tudo, eu vou focar na minha família, na minha casa. E quando eu falo família e não parentes, ainda eu vejo que muitos casamentos não estão andando da maneira correta. Por quê? Porque casou, construiu a sua família, mas quer trazer mãe, avô, e vai trazendo todo mundo para dentro de casa. E obviamente eu não estou falando do contexto aqui, do que está acontecendo, às vezes não tem para onde ir, e não é o ponto, esse não é o ponto. O ponto é a famosa frase, deixa eu colocar a colher nessa relação, deixa eu palpitar aqui, ó. E se vocês estão sendo guiados pela palavra, por Cristo, não existe essa abertura para ficar deixando avô, mãe, pai, conduzir a sua casa. Então, família, e você defende a sua família agora, e precisa se fechar. Família é aqueles que têm o mesmo propósito. Jesus nos ensinou isso, quando ele estava falando com os discípulos, chegou a mãe e as irmãs e os irmãos de Jesus, e quando foi falar com Jesus, Jesus perguntou, olha, mas quem é? Minha mãe, meus irmãos, esses aqui, ele apontou, e ele mostrou que estes aqui é minha mãe, meu irmão e os meus irmãos, porque todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, se alinhem com pessoas que têm o mesmo propósito. Aqueles que pensa da mesma forma que você em Cristo Jesus. Por isso que o amadurecimento é você renunciar também a amizades. Você renunciar lugares que você frequenta, para você fazer funcionar esse casamento. Sim, muitos estão falando, bispo, mas e o meu futebolzinho? Por que não fazer o seu futebolzinho com o pessoal da igreja? Se envolver com as pessoas da igreja. A mesma coisa as mulheres. Então, tem coisas que não dá. A vida, a bispo ainda fala, não dá para levar tudo. A vida é como uma escada. E quanto mais você cresce, mais coisas você vai ter que deixar durante o caminho, durante a caminhada. Porque nós queremos ir para lugares altos. Queremos crescer. Então, hoje, você pode estar falando, bispo, mas eu já deixei tanta coisa. Mas ainda tem tanta coisa ainda para você deixar, e essas coisas ainda estão te impedindo a você beber desse vinho novo. Maria disse, façam tudo o que ele mandar. E você precisa fazer tudo o que ele mandar. E tudo que Jesus está falando para você fazer não é ruim. E são coisas simples. Às vezes as pessoas pensam, mas eu vou perder isso, perder aquilo outro. E eu sempre falo para as pessoas,
não é o que você está perdendo, mas é o que você está ganhando. Olhe para aquilo que você está ganhando. Como a oportunidade de você estar aqui. E vamos agora ficar os nossos 30 segundinhos. Olha para sua esposa. Né? Você vai ter que ganhar agora. Então eu vou te dar agora mais um momento de você ganhar uma oportunidade de admirar e estabelecer essa intimidade. Olhando então nos fique olhos. 30 segundos aqui mais uma vez, olhando para sua esposa, admire ela Toque e fala nas para ela, mãos. como é bom estar ao seu lado, como você é importante para mim. Agora fica só observando, só olhando para ela. Calma, termina com o beijinho, gente. Termina com o beijinho. Senão, não valeu. É tão simples, né? Mas é profundo. É muito simples. Vocês se olharem, tocarem. É algo tão simples. Então, que você viva, né? Leve isso para o seu dia a dia. Pare um pouquinho, conversa. A Bíblia deixa claro que a mulher é a glória do homem. Sim. Vira para ela e fala, você é minha glória. Ixi, eu vi ele sussurrando. Você é minha glória. Fala mais alto aí os homens, eu quero ouvir. Vai. Você é minha glória. Aí, Tem que fazer com aquele... Ó a voz, gente, ó a voz. Vai, os homens aprendem. Você é minha glória. Por que você está falando assim agora? Quando você diz no altar, eu aceito, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo que aceita servir esta pessoa pelo resto da sua vida. Então, será que você pode dizer novamente para ela, e ela para você, que eu aceito ficar o resto da minha vida com você? Eu ficarei. Eu aceito ficar o resto da minha vida com você. Eu aceito ficar o resto da minha vida com você. Vai ser um presente. Lindo. Se coloque de pé, por gentileza, pessoal. Um relacionamento que dá certo é um relacionamento que tem amizade e humor. Foi algo que desenvolvemos, né? Nesses últimos anos, eu e o Fer, foi essa amizade e esse humor. No nosso dia a dia é isso aqui. Tem humor, a gente brinca, conversamos, mas o humor trouxe uma leveza para o nosso relacionamento, para dentro da nossa casa, né, Fer? Com os meninos também. Então, dentro do nosso lar, nós conseguimos trazer este humor. Então, eu rio das brincadeiras dele, ele das minhas, e assim tem uma leveza. Não é aquela coisa pesada, aquele dia a dia pesado. Não, traga essa leveza para o seu relacionamento. Homens, riam da sua esposa. E mulheres, quando o homem está quietinho lá, deixa ele quieto, porque o homem tem um momento que ele quer ficar quietinho com o futebol, né? Que ele quer ficar quietinho. Deixa ele quietinho lá. Essas coisas são fundamentais para um casamento. Os homens riam da sua esposa e as mulheres deixem o seu marido quietinho quando ele está lá no cantinho dele. E eu aprendi isso essa semana, porque, olha, eu gosto de... Teve um dia que tava ele e os meninos assistindo o filme e eu tinha que lavar o estacionamento. Aí eu, por favor, me ajuda a
fica quieta, sossega, vem ficar com a gente, o que você vai lavar lá? Eu falei, não, mas eu preciso da sua ajuda. Mas agora que eu parei, Jéssica, pois é, porque você parou, eu quero que você me ajuda. Então, eu aprendi essa semana, eu vou deixar mais o Fer quieto. Porque ele tem um momento dele, de ficar parado, né, Fer? Que ele fica quietinho lá e aí me incomoda. Eu sou um homem muito simples. Muito. Eu não assisto futebol, não assisto TV. Ela está aqui de prova. Simples. Vejo por obrigação filmes com os meus filhos, mas eu faço por eles. Sim. Porque assim, é tanta coisa que a gente faz, é tanto trabalho. E foi uma grande bênção a gente vir estar morando na igreja. Foi. Porque otimizou e deu um estilo de vida tão abençoado. Melhorou o nosso casamento. Foi uma das melhores escolhas. A melhor escolha que nós fizemos. Morar na igreja. Morar aqui. Então, nós temos a igreja, nós somos felizes, né? Sim. E os nossos filhos amam a igreja, amam estar aqui. Então, o que eu quero que você entenda? Você não precisa de muito. Não. Eu não jogo bola, eu não vejo futebol. Eu tento focar totalmente na palavra, porque assim, focado totalmente na palavra, tem coisas às vezes que você não entende, né? E tem coisas que você não grava. Imagina se você ficar disperso. E esse é o problema que o mundo está pregando por aí, está tentando colocar nas famílias. As distrações. O mundo quer te distrair de toda maneira. Distrai no seu casamento, distrai na sua família. Gera distrações para você não vir na igreja. Gera distrações para você não ter o seu momento de intimidade com a sua esposa, olhar nos olhos dela, falar coisas importantes. Então tem coisas que realmente precisam ser executadas mais drasticamente, como desligar um celular no momento que você está com a sua esposa. Sim. Você bota no modo avião, você esquece, você para mesmo, você se desliga do mundo, porque senão você não se conecta com a sua esposa. Então eu quero que você volte a se conectar à sua esposa e a esposa se conectar com o seu marido nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero que você olhe para ela. Eu encontrei o amor. E começa. Se tem algo para você falar, eu acredito que o homem às vezes tem que começar pedindo perdão. Então fale para ela, me perdoa. Se eu errei, me perdoa porque eu não entendi você. Eu não te compreendi. Amém. Fale aquilo que você precisa falar. E há muito tempo você não fala. O seu amor é bálsamo para a dor, sorriso na tristeza, selado está. Dá licença, mas vou desligar o meu microfone, tá? Você tem o seu momento, eu vou ter o meu agora também. Pelo teu amor, o seu amor é bálsamo para a dor, sorriso na tristeza, selado está o meu coração, marcado sou pelo teu amor. O seu amor é bálsamo para a dor, sorriso na tristeza, selado está o meu coração, marcado sou pelo teu amor. Eu te conhecer foi me conhecer e descobrir que as nossas diferenças nos completam. Te conhecer foi me conhecer e descobrir que as nossas diferenças nos completam. O seu amor é bálsamo para a dor,
sorriso na tristeza, selado está meu coração, marcado sou pelo teu amor. O seu amor é bálsamo para a dor, sorriso na tristeza, selado está o meu coração, marcado sou pelo teu amor. Quando te encontrei, eu encontrei o amor. Eu tive a certeza que seria para a vida inteira. Deus nos escolheu para viver essa história de amor. A entrega nos torna um, sacrificar é amar. Eu sei, o seu amor é bálsamo para a dor. Abraça sua esposa e fica abraçadinho com ela. Fala no ouvidinho dela. Quanto tempo você não fala no ouvidinho da sua esposa? Você é muito especial para mim. O seu amor é bálsamo para a dor, sorriso na tristeza, selado está, marcado sou pelo teu amor. O seu amor é bálsamo para a dor, sorriso na tristeza, selado está o meu coração, marcado sou pelo teu amor. Te conhecer foi me conhecer e descobrir que as nossas Caso você ainda tem coisas para você falar, para você revelar, por que não usar este momento para isso? Fala com ela. Você mulher, você homem, mostra para ela como você é importante, como você é especial. E tome decisões hoje. A partir de hoje eu não vou mais ser teimoso, orgulhoso. Eu não vou mais alimentar essa barreira. Eu sei que isso é bom para nós. É bom para os nossos filhos. É bom para o nosso futuro. Então fala com ela. A partir de hoje, eu me renuncio e eu decido viver para servir você. Marido, diga: eu renuncio para eu viver para servir você. Aí você fala o nome dela. E a esposa também. Eu renuncio a mim mesmo para servir você, meu marido. Você é muito importante para mim e eu te amo. Fala. O seu amor é bálsamo para a dor, sorriso na tristeza, selado está meu coração, marcado sou pelo teu amor. O seu amor é bálsamo para a dor, sorriso na tristeza, selado está o meu coração, marcado sou pelo teu amor. Te conhecer foi me conhecer e descobrir que as nossas diferenças nos completam. Te conhecer foi me conhecer
completam. Te conhecer foi me conhecer e descobrir que as nossas diferenças nos completam. Te conhecer foi me conhecer e descobrir que as nossas diferenças nos completam. O seu amor é bálsamo para a dor, sorriso na tristeza. Selado está o meu coração, marcado só pelo teu amor. O seu amor é bálsamo para a dor. E eu quero que você continue abraçado. E eu vou estar orando por vocês, quebrando todas as palavras que foram lançadas, enviadas, liberadas. E eu creio que começa um novo tempo hoje aqui. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós estamos, meu Deus, juntos como um casal, um só corpo, um só espírito. Eu quero, meu Pai, que o Senhor abençoe, meu Deus, a cada casamento, a cada cônjuge, a cada marido, a cada esposa. Eu quero quebrar, meu Deus, anular e cancelar todo laço e toda armadilha, todo demônio que se levantou para destruir este casamento, maldições hereditárias, palavras, sentenças, maldições que foram lançadas sobre este casamento, todo espírito da mentira, da imoralidade, todo medo, covardia, toda frieza espiritual, todas as barreiras, toda divisão, separação, contenda sobre este casamento. Nós ordenamos agora todo espírito que se levantou contra este casal, contra este marido e esta esposa. Meu Deus, maldições que vêm de gerações em gerações. Nós ordenamos agora, pega tudo que é teu, em o nome do Senhor Jesus, e saia, saia, e saia. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu abençoo, meu Deus, Em nome do Senhor. este casal. Sim, Senhor Eu Jesus. consagro, meu Pai, esta união, este matrimônio, meu Abençoa, Deus. Senhor. Meu Deus, Em nome de Jesus. que a partir deste momento, Casamentos restaurados. que todo bloqueio, meu Em Deus, nome de Jesus. que toda a carga, que todo espírito que dividia, que separava, caia por terra. Eu oro, meu Pai, e que a admiração, o respeito, o amor, o afeto, o carinho, meu Deus, a cumplicidade, a compaixão, a empatia, a lealdade, a fidelidade, meu Deus, a vontade, o desejo de estar perto, vem estar voltando, meu Pai, a partir deste momento, para esse casal. Eu abençoo a sua vida. Veja de dentro para fora este carinho retornando, essa saudade, essa vontade de estar perto, essa vontade. Veja o Senhor que está restaurando este matrimônio, como no tempo de namoro. Você tinha saudade, você queria estar perto, você queria estar junto. Eu peço que você vai concordando com as minhas orações e abençoando o seu casamento. E abençoando a sua esposa, o seu marido, abraçado. Pode deixar, fica abraçado. Às vezes é tanto tempo que a gente não se abraça. Se eu perguntar para você qual a última vez que você ficou tanto tempo abraçado, você não vai nem lembrar. Quanto tempo você fica tocando e gerando essa intimidade com a sua esposa? Abençoe a vida dela, abençoe a vida dele. Meu Deus, eu abençoo, meu Pai, este casal. Eu peço, meu Deus, que a cada dia mais Cristo esteja no centro.
Meu Deus, uma visão, uma mente cristocêntrica. Meu Deus, que eles venham ser cheios do Teu Espírito, cheios de amor, cheio, meu Pai, de carinho. Meu Pai, que os propósitos, meu Deus, venham estar sendo alinhados, redefinidos neste momento. Eu consagro a sua vida, eu consagro a obra das Tuas mãos, que aonde vocês tocarem, a bênção do Senhor estará lá. Que vocês sejam os construtores da geração que vai mudar o mundo. Eu declaro sabedoria, entendimento, eu declaro visão. Eu abençoo, meu Pai, as línguas, meu Deus. Meu Pai, que a sua boca, a partir de hoje, só vai sair palavras que constroem, palavras que edificam, palavras, meu Deus, que geram união, que gere paz, palavras de sabedoria, palavras, meu Pai, de conforto, palavras de admiração, de verdade. Eu declaro somente verdade saindo de cada boca. Que o Senhor te impeça de falar uma mentira a partir de hoje. Que não haja mais mentira neste casamento. Eu abençoo a sua vida. Eu consagro a sua vida neste momento. Eu declaro uma geração forte, uma geração feliz, uma geração unida, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.